Alô, Alberto. Olá, Tiago. Confirmas que estamos em condições de começar? Eu confirmo. Confirmas a lenga-lenga do costume. Programa número 15, a edição de 18 de outubro de 2022, como sempre, às 21 horas, no canal de YouTube do Comitê Central e também no Facebook do Comitê Central. A lenga-lenga do costume, como já devem saber, é apoiada pelo Azeite Talismã, apoio que nós muito agradecemos, e convidamos também os nossos espectadores e ouvintes a tornarem-se patronos da lenga-lenga do costume em patreon.com/Comitê Central. Como é também costume, todas as semanas, também hoje vamos abordar 3 temas que estiveram em destaque nos últimos dias, e o primeiro desses temas é provavelmente aquele que esteve em mais destaque, aquele que mereceu mais tempo nos meios de comunicação social, que tem a ver com as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente aos inquéritos que estão em curso sobre os abusos de menores na Igreja Católica. Alberto, este tema gerou muita controvérsia. Numa primeira instância, Marcelo Rebelo de Sousa demonstrou alguma surpresa pelo facto dos números serem estes. Há 400 casos assinalados aparentemente 420 de abusos. e tal casos, parece confirmado. Ok. Assim. E o Presidente da República numa primeira instância disse que esse número não lhe parecia, e estou a citar agora, particularmente elevado, fim de citação. E foi esta declaração que causou muito burburinho em vários setores, com inclusive o Primeiro-Ministro a vir também falar em relação ao assunto e em relação a esta declaração do Presidente da República. Queres começar já, Alberto? Começamos já se calhar a falar sobre a sequência de eventos. Eu começava já, eu adiantava um bocado, falava do ponto a partir do qual o Dr. Costa interveio na questão, porque o professor Marcelo estava a ser arrasado por toda a gente, praticamente toda a gente, não vi ninguém defendê-lo. Sim. Quando o Dr. Costa disse aquilo, fez aquela defesa, e percebe-se qual é o intuito dele ao fazer aquela defesa, é mais uma vez meter o professor Marcelo no bolso, não é? E cobrar-lhe mais, poder cobrar mais favores. Ficar credor exatamente, de mais uns favores, que já não são poucos. E a partir desse momento, aquelas pessoas que diziam que isto é inadmissível, aquelas pessoas ligadas mais ao PS, naturalmente, que diziam que aquilo era absolutamente inadmissível, e era, a partir desse momento calaram-se. A partir do momento que o Dr. Costa veio dizer que as pessoas que puseram em causa, que interpretaram mal as palavras do professor Marcelo, é que lhe deviam pedir desculpa, e não ele pedir desculpa aos portugueses. E a partir desse momento, aquelas pessoas inflamadíssimas contra o professor Marcelo, mas que obedecem naturalmente ao Dr. Costa, calaram. É aquela capacidade de persuasão e a capacidade adaptativa das pessoas também, que se conseguem... Sim, que se reconhece ao Primeiro-Ministro, aquela qualidade... do Primeiro-Ministro. Por parte dos subordinados do Primeiro-Ministro, é aquela capacidade de adaptação à realidade. Flexibilidade, muito flexibilidade, exatamente. São muito, isto é inadmissível. Flexíveis. O Dr. Costa aparece e eles... Claro. Afinal não é assim tão inadmissível. Pronto, podemos admitir um bocado. Exatamente. De facto, o Presidente da República, talvez pela primeira vez, ao longo destes 7 anos, creio eu, já 7 anos de mandato, 2016, pela primeira não? vez, exatamente, pela primeira vez o Presidente Marcelo não ficou bem na selfie, digamos assim, porque de facto, eu acho que de nenhum quadrante teve grande apoio, mesmo quando já numa fase posterior, veio pedir desculpa pelas suas declarações. Mas então, o que te parece que de essencial sai daqui é o facto do Primeiro-Ministro estar ainda mais à vontade daqui para a frente. Sim, não é que ele precisasse disto, para ter o professor Marcelo por conta dele, mas não sei o que é que ele usava noutras circunstâncias, mas apesar de, o que se nota, o que se constatou estes anos todos é que o Presidente da República não existe como autoridade, como contrapoder, como fonte de influência, etc. Nada, não existe. Ele faz o jogo do governo, fez sempre. Portanto, o Dr. Costa nem precisava desta abébia, não é? Mas sim, e há aqui, houve depois uma outra questão também mais recente, uma notícia que é já de ontem, e que não sei se de alguma forma pode ser entendida na sequência desta polémica, e deve ser achado interessante também, que foi o facto do Presidente da República ter dito, numa cerimónia em que se celebrava o centenário do nascimento de Agostina Bessa Luís,
o Presidente da República ter afirmado, e estou a citar, o país deve agradecer a Passos Coelho pelo passado e pelo que vem no futuro. Portanto, não sei, encaixas isto nesta sequência de eventos, como eu vi algumas pessoas fazerem, do facto de eventualmente Marcelo Rebelo de Sousa ter entendido que se calhar nesta fase lhe poderia falhar um bocadinho esta ligação umbilical ao Primeiro-Ministro e ao Governo e ter havido aqui um piscar de olho meio bizarro àquela fazer que é do Pedro Passos supostamente... Coelho uma boia, não é? Sim, Salvação. sim. Do Pedro Passos Coelho e do PSD e do seu eleitorado, que seria natural, né? Se ele fosse um presidente normal. Sendo que, enfim, tem o seu quê de bizarro também, porque, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa não está à espera, obviamente, de ser novamente Presidente da República, está no seu segundo mandato, e, portanto, não se percebe muito bem nesse sentido, se for nesse sentido de procurar apoio noutras áreas políticas, para que é que procura esse apoio, mas de facto é estranho, a coincidência é estranha porque não me lembro de outras circunstâncias em que o governo de Pedro Passos Coelho tenha merecido uma referência tão óbvia e tão simpática da parte do Presidente da República. Sim, eu acho que o professor Marcelo não está preocupado, obviamente formalmente não pode estar preocupado com os votos, embora já ponha a hipótese dele achar que até pode ser reeleito. Sim, só segunda vez já não me admiraria muito. Mas agora, a questão, Tiago, deixa-me só dizer isto, eu acho que a questão dele é a popularidade sempre. Já não são os votos, ele quer continuar popular e terminar a presidência, o segundo mandato, como um presidente popular, e ele deve ter ficado absolutamente destroçado com as reações das pessoas às declarações dele, declarações que são absolutamente grotescas, mas que não são também as primeiras declarações grotescas ou ridículas ou absurdas que ele faz, não está longe disso, quem nos dera. Mas realmente esta vez houve quase uma unanimidade na condenação dessas declarações. Ele deve ter ficado absolutamente desnorteado e deprimido e irritado. Sim, uma situação que é muito nova para ele, não é? Pelo menos no âmbito destas presidências da República, uma situação em que, efetivamente, pela primeira vez, há uma reação quase generalizada de desagrado para com Marcelo Rebelo de Sousa, e provavelmente o Presidente tem dificuldade em lidar com isso. Deve ter muita. Sendo que normalmente estes segundos mandatos até servem, normalmente antecipa-se estes segundos mandatos como precisamente pelo facto do Presidente não poder ser reeleito uma segunda vez, portanto não poder fazer um terceiro mandato, antecipa-se destes segundos mandatos, normalmente mandatos muito mais políticos, digamos assim, políticos, muito mais afirmativos, muito mais, muito mais afirmativos de uma perspectiva política para o país e tal, mas de facto no caso... Estás a pensar em presidentes da República habituais ou normais, não estás a pensar no professor Marcelo. Estreia-se aqui uma modalidade nova, de facto o intuito parece de facto ser esse, não baixar desses níveis de popularidade a que Marcelo Rebelo de Sousa... O homem tem uma fobia a ser impopular. Não me digas que é Marcelo Rebelo de Sousa. Não era, por acaso não era. Acho que ele telefona a comentadores, por acaso a pois mim. Podia ser isso. A mim nunca podia ser isso. Não. Se fosse a estreia da Lenga-Lenga do Costume, como aconteceu com a Cristina, podia mesmo ser ele. Sendo já a 15ª emissão... Por acaso, para quem se diz o presidente dos portugueses, é um bocado indecente nunca ter participado do nosso programa depois de participar noutros, não é? Já para não dizer que nenhum de nós tem selfies com o presidente. Quer dizer, até terroristas... Não. Nós nada. Estava aqui a lembrar-me, cumprimentei o professor Marcelo uma vez, muitos anos antes de ele ser presidente. Nunca mais o vi na vida. Ainda se calhar numa era prévia a esta questão dos telemóveis com todas estas funções, e, portanto a selfie não estaria na moda ainda. Num Open do Estoril que eu fui lá parar por causa de um convite muito bem. da revista em que eu trabalhava na altura e por alguma coisa alguém me apresentou ao professor Marcelo. Bom contexto. O contacto que eu tenho com o homem. Bom contexto. E estou satisfeito. Lembrar. Pois. Saudades. Foi a dose suficiente. Chegou. Mas excelente contexto, pelo menos esse. Bom, nós vamos continuar, obviamente, a acompanhar com muita atenção os desenvolvimentos em torno desta polémica, que se calhar ainda tem alguma coisa para dar. Vamos lembrar também... Tiago, desculpa, agora sou eu a perguntar-te. Diz-me. Mas as declarações dele foram de uma infeliz... É porque aquilo é uma coisa... Sim, são... O que é que tu achas? Eu acho que, enfim, quero acreditar... Não quero acreditar que, de facto, o professor Marcelo fique satisfeito com o facto de haver 400 casos. São, no mínimo, muito descuidadas, não é? A formulação da coisa é muito
descuidada, enfim, acho que por uma vez... Também não acho que ele fique satisfeito, são poucos, não interessam, também não acho que seja exatamente isso que vai na cabeça do homem, por muito que eu não goste dele. Pois é isso, não há uma forma muito simpática de conseguir entender estas declarações, mas enfim, no mínimo é muito descuidada a forma como uma coisa é formulada, mas também um presidente que, lá está, um presidente que nos tem habituado a uma forma de abordar o seu cargo de tal modo desprendida no mau sentido e pouco preocupada com o peso institucional das funções, é normal que esteja habituado a falar à balda. Levianamente, não é? Sim, e num contexto destes, em que é de facto um daqueles contextos onde provavelmente uma declaração do Presidente, provavelmente não, mas em que uma declaração do Presidente da República merecia ser ponderada e pensada e discutida, se calhar com outras pessoas e devidamente enquadrada, ele provavelmente encarou-a como encara todas as outras suas intervenções, de uma forma meio à balda, num assunto que não permite essa descontração, num assunto que tem de ser abordado de uma maneira absolutamente rigorosa, institucional e séria, coisa que ele não está muito habituado a fazer e, portanto... Nem sabe como fazer, acho eu. Pois, provavelmente nem sabe e, portanto, nada ali está montado para que se reaja a coisas com este grau de seriedade, com uma noção de importância institucional que nenhum outro tema alguma vez provavelmente mereceu a este Presidente da República e, portanto, por aí não me espanta muito. É só estava-me a lembrar, em 2018, o Vasco Polido Valente ainda era vivo, naturalmente, e ele comentou perguntar o que é que ele achava do Marcelo como Presidente, e eu lembro do Vasco dizer que o Marcelo não é um Presidente, é que é um sujeito que vai ao Mundial da Rússia, na altura... Não sei se foi na Rússia, aquele último Mundial de futebol, acho que na Rússia. Vai ao Mundial e quando desce do avião abraçam uma mascote que está no aeroporto. Pois, é isso. E era verdade, aquilo não era uma piada do Vasco, era mesmo o professor Marcelo desceu as escadas do avião e abraçou uma mascote, um sujeito que estava lá dentro de um boneco qualquer, mas atenção, eu agora a propósito disso, eu ainda no outro dia, na Páscoa, já lá vai um tempo, mas vi um presidente abraçado também a um género de uma mascote. Nesse caso foi um coelhinho da Páscoa que abraçou o presidente Joe Biden nos jardins da Casa Branca, mas aí foi mais para o encaminhar para o sítio para onde ele deveria ir. Andava ali à Nora no jardim. Sim, andava à Nora no jardim. E o coelhinho encaminhou, sim, mas aí pronto. O coelhinho encaminhou. Portanto, não é inédito presidentes estarem abraçados a género mascotes. Mas o exemplo que arranjamos assim de repente que vem à cabeça não é muito... Não serve de grande exemplo. Não serve de grande exemplo. As chefias de Estado no nosso tempo estão entregues a criaturas um bocado improváveis. Estão entregues a mascotes para serem enviadas para si. Mais valia as próprias mascotes ocuparem o cargo. É possível que sim, mas pronto, é isto, acho que é isto em relação a... Acho muito engraçada a imagem de um presidente descer um avião e abraçar uma mascote. Não, é de facto estupendo e inédito, provavelmente inédito. Quem faz isso, realmente não mede as coisas, é o que tu dizias, quer dizer, é à balda. Pois quem tem essa forma de encarar o cargo que ocupa, está depois perante casos que merecem outra ponderação e que merecem outro cuidado, não se está habituado a gerir as coisas dessa forma e portanto é natural que se ache que tudo pode ser encarado com essa mesma descontração e vai ser muito difícil. E às vezes as coisas correm mal. Vai ser muito difícil algum dia o cargo da presidência voltar a ter um mínimo de respeitabilidade institucional. Porque uma coisa, lá está, é comentar de forma parva as incidências de um jogo da Seleção Nacional de Futebol. Já para não falar nisso. Pois. Outra coisa é comentar um assunto desta natureza e, portanto, se calhar se houvesse... Para ele é tudo igual, não é? Para ele são... É um bocadinho, ou ele está um microfone à frente e ele diz coisas. Exatamente, ele está convencido, provavelmente em qualquer circunstância, pondo-lhe um microfone à frente, é capaz de reagir de forma correta e ao nível que o cargo que ocupa merece. Mas não. Este caso demonstrou que não, que se calhar há casos em que isso não funciona. Bom, o que funciona e muito bem é o podcast, a lenga-lenga do costume. E um bocadinho forçada a ligação, mas importante para vos lembrar que devem procurar a lenga-lenga do costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, onde quer que costumem ouvir podcasts.
descarreguem o podcast A Lenga Lenga do Costume e podem acompanhar o programa todas as semanas, além de o fazerem também, obviamente, no YouTube e no Facebook. Em relação ao primeiro tema da semana, Alberto, ficamos por aqui. Vamos já avançar então com, acho que sim, com o segundo. Vamos a isto. Cá está, vamos então para o segundo tema da semana, Alberto, que não é, na verdade, não é bem um tema desta semana. É uma rubrica que tememos se torne recorrente na lenga-lenga do costume, porque de facto a frequência com que têm surgido casos de ministros que tutelam entidades que por sua vez são detidas por familiares desses mesmos ministros e que recebem dinheiros públicos, os casos multiplicam-se e esta semana temos que assinalar mais um. Portanto, depois de Ana Brunhosa, Manuel Pizarro e Pedro Nuno Santos, isto nas últimas semanas, Alberto, últimas muito poucas semanas, para aí. Muito poucas, sim, dias, é verdade. 10 dias. Eu ia dizer dias, mas enfim, são sempre dias, na verdade, mas nos últimos poucos dias, Ana Brunhosa, Manuel Pizarro, Pedro Nuno Santos, todos eles envolvidos em casos, no mínimo, extremamente duvidosos, em que empresas suas ou de familiares receberam fundos públicos ou celebraram contratos com entidades públicas. Desta vez saiu a Ministra da Ciência, Elvira Fortunato, a Ministra da Ciência, que tutela a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que por sua vez financiou uma empresa do marido, com cerca de 56 mil euros. Portanto, neste caso foi uma associação do marido da Ministra da Ciência que recebeu apoios do Estado. Vamos ver para a semana quem será o ministro. Quais é que faltam? Isto já quase que dá para antecipar qual é, isto acaba por ser útil porque é uma maneira de ficarmos a conhecer alguns ministros. Eu não fazia ideia que existia este ministério e muito menos esta senhora. E é muito mais do que... Fortunato, sim, Elvira Fortunato? Elvira Fortunato. Sabes mais, porque não só sabes quem é a ministra e qual é o ministério respectivo, como depois começas a perceber também a estrutura em torno desse ministério, porque, não é? Porque neste caso é uma entidade que é tutelada por uma fundação que está sob a dependência do Ministério, portanto acabas por saber um bocadinho de todo o organigrama. No fundo cria-se toda uma teia complexa de burocracia e de um organigrama, como tu disseste, uma hierarquia complexa de instituições e subinstituições, só para nada, porque o objetivo era financiar os familiares dos senhores lá, dos socialistas, pronto. É financiar os socialistas, para falar diretamente. Sabe, o que pode ser giro, talvez, é tentar sobrepor, assim, graficamente pode resultar bem, sobrepor os organigramas do Ministério à árvore genealógica dos ministros, e tentar perceber se de facto está tudo devidamente encaixado, porque podem às vezes sobrar institutos ou fundações que não estão devidamente pode haver aí até alguma instituição que está, sei lá, que providencia a atribuição de fundos ou que gera a atribuição de fundos, certo, e que não está a atribuir fundos a socialistas. Pode até, no limite, por ridículo, por absurdo, existir isso. Permite detectar também esses casos irregulares, sim. Casos que são absolutamente irregulares e inconcebíveis. Corrigir, sim, porque há de haver um primo ou um sobrinho ou assim também que possa ele sim, com propriedade, recorrer a esses mesmos fundos. Bom, todos estes casos têm levantado alguma polémica, não muita. Porque também atropelam-se uns anulam os outros, não é? Por cada dia. E também muito porque isto é Portugal, no fundo trata-se de Portugal. Portanto, já é uma bênção, desculpa Tiago, já é uma bênção termos acesso a estas notícias. Essas coisas serem notícias, já não é mau de todo. E nós temos assinalado aqui que de facto há aqui qualquer coisa, porque elas têm sido muito frequentes, bem, a não ser que os casos tenhão só começado agora também, pode dar-se isso. Sim, não acredito. Os casos começaram agora e a uma tradição atenta, de más práticas. Não é capaz de não haver casos para trás e portanto começaram agora a tratar dos que existem efetivamente neste momento. O que acontece é que parece que não há sequer consenso entre os partidos sobre a lei das incompatibilidades e, portanto, isso torna um bocadinho mais difícil alimentar a esperança que no futuro, de alguma forma, se possa resolver este assunto. Portanto, não há consenso, mas sobram consensos em relação a este assunto. Ficou bem. Achaste? Não, confesso que era o que eu tinha a dizer sobre este assunto. Enrolei um bocado para dar um bocadinho mais de tempo até chegar aqui.
e agora tive o cuidado de tentar não estar a olhar enquanto dizia, para não se perceber que estava a ler. Mas de facto parece que nem entre os partidos há grande consenso sobre como resolver este assunto. Provavelmente que os partidos não, ou a maioria deles não condena isto, apenas inveja isto, digo eu. Sim, Do género, aqui, pois, eu também teria um primo, eu tenho um cunhado, tenho sim. a minha esposa ou o meu De novo, há provavelmente uma perfeita sintonia entre partidos que não têm nenhuma expectativa de chegar ao poder e partidos que de facto querem aprovar leis que evitem este tipo de moscambilha. Porque pelo menos entre aqueles que estão habituados a passar pelo poder, provavelmente há um receio gigante em aprovar leis que sejam realmente claras. Sim, porque as críticas, as condenações que ouvimos por parte, por exemplo, do PSD, ouvi uma coisa ou outra, mas não são assim nada de muito firme, não é? Sim, não há um entusiasmo. É evidente que numa democracia ocidental, normal, na Suécia, na Holanda, provavelmente no Reino Unido, o governo já teria caído com isto, com esta sucessão de coisas. Achas que escassos 4 casos? Escassos 4, depois há mais uns secretários de Estado, e 4 são aqueles que se verificaram e que nós conhecemos, quer dizer. Claro. Acho que qualquer dia começa a ser notícia um governante socialista que não está ligado, ou cujo cônjuge não está ligado a uma tramóia qualquer. E que é imediatamente substituído por outro, sim, porque não por outro com competência que justifique ocupar um cargo ainda houve a Ministra da Justiça, a ex-Ministra da Justiça, peço desculpa, a dizer que o marido que embolsou, ela não disse, confrontada com o facto do marido ter embolsado também uma série de contratos públicos, não é? Sim. Ela disse que, muito pelo contrário, isso não significou nada porque o marido perdeu uma fortuna pelo facto de ela ser ministra. Exatamente, ele sacrificou uma fortuna claro. exatamente, sim. Em prol do país, da esposa poder contribuir para... Portanto, nós pagamos para o senhor perder uma fortuna. Exatamente, faz todo sentido. Faz sentido. Bom, nós vamos continuar, eu temo que de facto isto passe a ser uma rubrica recorrente e que tínhamos que falar deste assunto todas as semanas. A doutora Graça Freitas devia vir todos os dias aos microfones e às câmaras de televisão divulgar o relatório diário do número de casos de socialistas que estão envolvidos nestas tramóias. Ela que eu saiba é responsável máxima pelo organismo que gera a nossa saúde pública. E se há assunto de saúde pública é este. Pois há. O que deveria ser de saúde pública, é mais doença pública, mas... E parece ser muito contagioso também isto. Bastante. E ela deve andar bastante desocupada neste momento. Eu acho que eles no Conselho de Ministros gozam com o ocasional e eventual ministro que ainda não tem um parente, o Totó, familiar. Que ainda não arranjou ninguém exatamente. Sim. Entretanto, o Totó no dia seguinte já formalizou a sua nova empresa, que 15 dias depois vai concorrer a uns fundos. Claro, porque... E 2 ou 3 meses depois recebe 300 mil euros, ou 500 mil. Porventura, sim. Porque de facto é uma vergonha não usufruir. Porque nós acabamos por não usufruir dos fundos que estão disponíveis e depois acabam por vir menos fundos da Europa, porque eles percebem, já não estão a gastar, vamos dar menos. Portanto, havia mesmo essa questão, declaradamente, havia autarquias a dizer que tem que se usar os fundos. Seja como for. Acusavam o autarca X, por exemplo, não ter usado os fundos todos. Ou seja, há alemães e holandeses a trabalhar para nós e nós ainda não torramos todo o dinheiro... todo o excedente de dinheiro que eles nos enviaram. Eram autarcas chamados a atenção com por exemplo, rotundas que não tinham obras de arte, por exemplo, que valessem dezenas ou centenas de milhares de euros, e que havia espaço bom, disponível, para as colocar e usufruir de fundos europeus. E pronto, e pagava-se ali umas dezenas de milhares, ou umas centenas de milhares a um artista local. Como aquele que tu gostas imenso, daquela obra de arte que colocaram em Matosinhos, mesmo em frente ao mar. Aquela alforreca. Eles chamam anémona. Não é uma coisa de ferro, de ferro. O nome oficial é She Moves. Oh, diabo. É uma escultora americana, é uma americana. Não, daquele escultor português que tu gostas, aquela obra que tu gostas muito, que são os ferros, é um ferro velho em frente à praia. O Cabrita Reis. Sim. O Cabrita Reis é outro tipo de artista, esse manda recolher lixo de obras. Então, estás a ver. Depois empilhas noutro sítio. Ou empilhavas noutro sítio, tem a ver com aquelas coisas do Duchamp e não sei o quê, ou empilhavas noutro sítio, aquilo já passa a ter o contexto muda e muda o conceito. Estamos no urinol, ainda estamos na questão exatamente, do urinol e do este não é um cachimbo e não sei o quê. Tu estavas a dizer que há uma coisa, deixa só pegar um bocadinho no que disseste atrás, em relação aos alemães e aos holandeses pagarem impostos para depois nós andarmos a esbanjar, não é bem assim, porque, por exemplo, depois vêm cá e beneficiam, como turistas, e beneficiam.
desfrutam destas obras de arte espalhadas um pouco pelo país sim, todo. E não só turistas, aqueles tipos nómadas, como é que se chamam? Agora que Portugal digitais, favorece. Nómadas digitais. Os nómadas digitais, sim. Sei lá, acho que é, quer que isso seja. Lá o que isso for. Não sei é o que é, mas francês é qualquer que vem com um computador, que vem para aí. É qualquer gajo que entra e traga um computador. O computador é um nómada digital. É o que, sim. Você traz isso. O que é isso? É um portátil. Nómada digital. Nómada digital, ali no CEF e tal. Exatamente. Bom, em relação a este tema... Vamos seguir, porque este tema realmente prolonga-se. Vamos seguir, prolonga-se um bocadinho. E para a semana estamos de volta. Sim. Mas esta é a altura certa para desenjoar tudo isto para uma coisa realmente interessante, que é este formidável anúncio do nosso azeite talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos, depois do formidável anúncio do azeite talismã, cujo apoio continuamos, obviamente, e sempre a agradecer. Alberto, vamos para o terceiro e último tema desta semana que vamos lançar vendo estas imagens. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Cá está o vídeo em que a representante da Pfizer, há dias atrás, numa comissão do Parlamento Europeu sobre Covid, a responder a um eurodeputado holandês sobre se a Pfizer havia testado a eficácia da vacina na prevenção da transmissão do vírus. Como vimos, após algumas voltas, a senhora lá acabou por responder que não. A Pfizer não testou a eficácia da vacina contra a Covid na prevenção da transmissão do vírus, o que choca um bocadinho, Alberto, ligeiramente, com aquilo que todos os responsáveis políticos, quase sem exceção... E da saúde política e da Pfizer. Exatamente. Os próprios responsáveis da Pfizer, responsáveis políticos e responsáveis mais especificamente sobre a área da saúde, um pouco pelo mundo fora, deram a entender algo bastante diferente daquilo que era no fundo a verdade, que era que a Pfizer não tinha feito qualquer espécie de testes sobre a eficácia da vacina na prevenção da transmissão do vírus. Inclusive... Sim, diz desculpa. Não, prossegue. Não, inclusive, por exemplo, não só em Portugal, mas, e já falámos há pouco no Presidente dos Estados Unidos, eu sei que, enfim, trazer para aqui declarações de Joe Biden vale o que vale, mas o Presidente dos Estados Unidos, a certa altura, disse inclusive que a propósito desta questão da suposta capacidade da vacina em prevenir a transmissão, que a pandemia era uma pandemia dos não vacinados. Dos não vacinados, portanto, isso foi um bocadinho o que foi repetido um pouco por todo o lado também. E Alberto, já para não falar em tudo o que foi, todas as medidas que foram tomadas por governos em todo o lado. Foi essa distinção, foi essa suposição de que a vacina, suposição que nos venderam diretamente como se fosse um dado adquirido, de que a vacina impedia a transmissão, que permitiu todas as discriminações entre vacinados e não vacinados, incluindo o certificado de vacinação, aquelas entradas nos restaurantes, aquelas coisas todas, em eventos esportivos e mais não sei o quê. Foi isso, era esse o argumento de legitimação de tudo isto. Sem isso, não faz sentido nenhum.
E eles disseram, e é curioso, Tiago, que eles nos garantiram, Pfizer, autoridades de saúde de cada país, os responsáveis políticos de cada país, vieram garantir, há vídeos, incontáveis vídeos com isso, muito claro, com eles de início, na altura, nos primeiros meses de inoculação das vacinas, nos primeiros meses vinham dizer que quem for vacinado não transmite, quem estiver vacinado ou muito dificilmente transmite, pronto, vamos fazer essa ressalva, quem for vacinado muito dificilmente contrai a doença ou não contrai a doença de tudo. Depois foram corrigindo o discurso à medida que a realidade não ia de acordo com isso. E hoje é curioso que muita gente, eu acho que está genuinamente convencida de que a primeira fase argumentativa desta já não existiu. Ou seja, que eles nunca nos disseram isso. O que é espantoso porque a grande maioria das decisões políticas tomadas nessa altura de restrição de liberdades baseava-se só nisso. Obviamente, para que é que se pedir um certificado de vacinação se nunca nunca lhes passou pela cabeça que a vacina impedisse a transmissão e o contágio? Não fazia sentido nenhum pedir o certificado de coisa nenhuma. Claro, porque é que certas pessoas podiam entrar em sítios e outras não, só com base nesse pressuposto de transmitirem ou não a doença. Exatamente, só com base nisso. No entanto, as pessoas parece que houve um movimento coletivo agora de amnésia, nos casos com má fé, nos casos dos poderes políticos, dos poderes da saúde, com certeza eles sabem o que disseram, mas vêm fingir que aquilo não existiu. Agora, no público em geral, eu acho que há pessoas que genuinamente acreditam. Aqui há uns tempos estava com uns amigos a jantar e eles insistiam comigo que isso nunca tinha sido dito. Houve ali um momento qualquer que se apagou da memória das pessoas. Não, eles nunca disseram isso, que era só para impedir doença grave e morte. Espantoso, de facto, é a memória sem desprimor para os seus amigos, não são são as pessoas em geral. Fiquei espantado, não são pessoas que eu tenha por estúpidas. Não de todo, obviamente não é isso, são só pessoas que não fazem da sua vida em grande medida o que nós fazemos, que é prestar atenção às notícias e acompanhar, sim. E por prestarmos atenção às notícias com regularidade, termos um bocadinho, um tempo de retenção desta informação um bocadinho mais longo, nos lembrarmos um bocadinho melhor da progressão. Estaremos mais preocupados com isso do que o cidadão comum. Sim, porque falámos sobre isso na altura mais do que se calhar outras pessoas que simplesmente fazem. Se as pessoas pensassem um bocadinho, aquilo que acabamos de dizer, mas vale a pena repetir. Pois é, óbvio. Se eles não tivessem essa convicção ou não nos quisessem vender essa convicção, nunca se instituiria qualquer fator discriminatório entre vacinados ou não vacinados. Nenhuma restrição de idas e entradas em sítios. Não poderia haver nenhuma. E só se baseava naquele princípio. Se a vacina servisse simplesmente para evitar a doença grave, ninguém poderia ter ido a lado nenhum. Não havia certificados para ninguém, certificados que distinguissem quem está vacinado de quem não está vacinado. Porque à mesma não poderíamos estar em conjunto nos mesmos sítios porque transmitiríamos a doença da mesma forma. Portanto, com certeza, claro. Mas de facto esse é o aspecto... Portanto... É o aspecto aflitivo disto, em boa medida porque também deixa à evidência de forma muito desconfortável o quão fácil é a quem detém poder de o gerir de facto a seu belo prazer, porque as pessoas efetivamente, de enganar as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas não se lembra sequer disto. Eu acho que vivemos tão inundados de informação, tão sobrecarregados de informação e de estímulos e por aí fora, que em grande medida isso não nos permite de facto processar informação nenhuma, sendo que tem a agravante de termos a sensação de que estamos estupidamente bem informados, porque temos toda a informação disponível, mas não sabemos nada de coisa nenhuma, não retemos informação absolutamente nenhuma. É um paradoxo, não sou eu que vou notar, obviamente já foi notado por toda a gente, mas é um paradoxo do qual de facto as pessoas não têm noção, estão totalmente enganadas, acham que estão muitíssimo bem informadas porque têm ao alcance em qualquer dispositivo que transportem toda a informação de que precisam, mas em boa medida estão menos informadas do que nunca, porque não há capacidade de processar essa informação toda. E passam-lhes a perna com toda a facilidade, e eu não me estou a excluir disso, porque quando a vacina apareceu, eu acreditei nas primeiras informações de que a vacina impedia a infecção e a transmissão, ou impedia praticamente... Não de todo, não é de todo isso, é só mesmo pelo facto de... Depois uma pessoa é confrontada com a realidade, e se não andarmos iludidos ou distraídos, será o termo, vamos corrigindo as nossas opiniões. Repara que e nada disto eu ponho aquela questão de que a vacina nos vai fazer mal ou que vai causar. Isso é um outro assunto que eu não estou informado para discutir isso. Não tenho uma convicção. Sobre este assunto, a Pfizer mostrou-nos esta semana, aquilo que já todos tínhamos percebido, que a vacina não impedia a transmissão e o contágio. E foi obviamente em cima dessa informação, dessa pertença
desse pretenso facto que todas essas decisões políticas foram tomadas, Todas. que a gestão da Todas. pandemia foi feita, e isso é... Nenhuma decisão política, Tiago, tem a ver, ou praticamente nenhuma que me ocorra, tem a ver com o facto da vacina poder diminuir a probabilidade de morte. Não, tem a ver com aliás, esta questão da transmissão. Aliás, essa questão só Essa aparece não. em jeito de desculpa, Exatamente. e isso lá está, é a desculpa que os decisores políticos e que estas marcas que produzem as vacinas arranjaram para que não se destacasse o facto de que inicialmente o que foi dito é que a eficácia destas vacinas era de 90%, era de 80%. Era esse o ponto. Era esse o ponto. E portanto esta Claro. questão não, aliás, por isso é que a questão foi apresentada desta forma. Não, atenção, nós nunca dissemos exatamente não transmitia. Não permite é que a doença progrida tanto, portanto vai a diminuir o número de internamentos. Há para aí um vídeo que corre no YouTube do Sr. Alberto Burla, ele chama-se Burla. Burla. Não sabemos pronunciar, porque tem um O e um U, talvez Tem seja um O e um Borla. U. Mas por uma questão de facilidade vamos chamar Vamos chamar de Alberto Burla e acho que não está Sim, mal. exatamente. Não está mal aplicado. Com as sucessivas correções ao discurso oficioso da Pfizer sobre a matéria. Portanto, aquilo vai sempre mudando. Claro. A vacina previne a transmissão, a vacina não previne sempre a transmissão, a vacina não é para permitir a transmissão, a vacina é para... Claro. Não sei o quê. Há ali para aí 6 ou 7 mudanças de argumentos. Certo. É possível que um dia, não faço ideia, é possível que a vacina de facto contribua para diminuir a probabilidade de doença grave ou morte, mas também é possível que um dia aconteça a Pfizer reconhecer que nunca... Vir nos dizer, Sim. nunca dissemos que a vacina diminuía a probabilidade de doença grave ou morte. Exatamente, Nós nunca falámos sim. nisso. E não é, e acho que ninguém exigiria a estas empresas, nem aos decisores políticos, que nos garantissem que uma vacina produzida neste espaço de tempo pudesse, porque necessariamente não pode ter seguido os mesmos procedimentos de testagem que outras vacinas noutra altura terão seguido. Sim. Mas, de novo, o que tinha de ser feito era apresentar esses dados às pessoas, não é? Ou seja, Era nós falar a estamos aqui... verdade. Era falar a verdade. Exatamente. Mentiu-se De ponta a descaradamente. ponta nesta questão toda, Claro. mentiu-se constantemente. A única hipótese seria dizer, bom, estamos Problema. aqui perante um cenário, e isto eu falo, remeto-me às primeiras semanas, meses da pandemia, estamos aqui perante um cenário que não sabemos como é que pode evoluir. Com certeza. Temos aqui uma vacina que, pelo facto de ter sido produzida e de ter sido aprovada num período de tempo tão curto, também não podemos garantir que efeitos é que tem. Temos a convicção que terá alguma utilidade, que poderá minorizar a gravidade da doença e tal. Exatamente, perante um facto e outro. Achamos que os riscos são estes e os benefícios são aqueles outros, o mesmo com os eventuais benefícios. Decida o que é que quer fazer com a sua saúde e com a saúde da sua família. Foi sempre o oposto. O que aconteceu foi sempre o oposto disso que tu estás a sugerir, que seria obviamente a perspectiva do bom senso, não é? O que está a acontecer é um bocado, traduz um bocado o que acho que é o bastonário da ordem dos médicos, ou não, pode não ser. Bem, uma autoridade nacional qualquer, um representante qualquer de uma entidade, de um conjunto de médicos, eu suponho que é o bastonário da ordem, porque não estou a ver outra entidade que reúne um conjunto de médicos, mas que veio dizer há pouco tempo que estas últimas medidas de que o estar infectado com Covid já não implica, não obriga a reclusão, como ao confinamento da pessoa em causa, não é? Ele disse que é uma medida muito apressada e que traz um ponto muito negativo, que está a atirar a responsabilidade individual para cima de cada pessoa. Ele disse exatamente isto. Portanto, o que tem movido sempre todo este argumentário da Covid é sempre não poder deixar que cada pessoa decida. Isso é que nem pensar. Responsabilidade individual está aqui. Atirar a responsabilidade individual para cima de cada pessoa. Embora a palavra individual... Exatamente, mas o homem falou assim. Embora a palavra individual possa fazer crer que de facto essa responsabilidade deveria ser... A responsabilidade individual compete ao Estado, claro. Não compete ao indivíduo. E enfim, é este. E foi esse pensamento que orientou todo este rol de mentiras imensas à volta desta questão. Sim. E que não é preciso nós extremarmos também para o outro lado, ter certeza que a vacina, que cada pessoa que morre no mundo agora, para algumas pessoas parece que morreu por causa da vacina. É possível que a vacina cause danos, não tenho grandes dúvidas sobre isso. E parece que isso começa a estar mais ou menos assente que há algumas complicações. Cada morte que existe no mundo, cada morte não explicável, assim, uma morte súbita, uma coisa qualquer, tem que ser a vacina. Também não é por aí, porque se nós esforçarmos muito por um lado, podemos arriscarmos a descredibilizar o outro. O problema é esse de que se fala tanto, toda a gente já há tanto tempo, que
esse problema da polarização, não é? Que é que quando tu tens todos os responsáveis políticos, todas as pessoas com peso institucional e na comunicação social a puxar por esta narrativa para um lado, obviamente que aquilo que começam por ser 3 ou 4 chalupas que se põem no extremo oposto, de repente começam se calhar a esses chalupas a juntar-se mais gente, porque de facto este tipo de situação descredibiliza por completo o discurso público em relação a estes Pois, assuntos. o problema é isso que estás a dizer, o problema é que o discurso oficial e quase absoluto, quase totalitário e homogéneo sobre esta matéria, parece-me tão chalupa quanto alguns casos relativamente residuais do outro extremo. O problema é esse. Os famosos negacionistas, terraplanistas, mas aqueles mesmo radicais que acham que uma pessoa ouvi falar num caso de um sujeito que eu conheço vagamente, que ele garante que se nós nos aproximarmos de alguém que foi vacinado, já estamos com a nossa saúde inquinada para sempre. Acabou-se. Já acabou. Portanto, esses casos absolutamente radicais são pontuais e não têm peso nenhum em política nenhuma. Não influenciou em nada as nossas vidas. Influenciará a vida desse desgraçado. Agora, a outra posição, desculpa, só Tiago, a outra posição absolutamente maioritária, absolutamente totalitária e que silencia tudo à sua volta, influenciou muito as nossas vidas, influenciou muito os nossos comportamentos, influenciou muito a economia. A influenciar, não é? Influenciou a economia de uma maneira que estamos a pagar por isso em grande medida. E vamos pagar por bastante tempo. Etc. Pois, eu ouvi uma expressão aqui há dias muito interessante, que dizia qualquer coisa do género, era em inglês, a tradução em princípio não é muito difícil, mas eu mesmo assim vou fazer a asneira, mas era, alguém disse que, a propósito disso, das teorias da conspiração, que as teorias da conspiração, a propósito, por exemplo, deste assunto, são os novos spoiler alerts. Em alguns casos. Aquela história de que a teoria da conspiração de hoje é o facto daqui a 3 meses, não é? E neste assunto da Covid foi isso que assistimos. Passavam 6 meses entre cada teoria da conspiração. Mais ou menos, sim. E a constatação. O problema é que ninguém reconhece, nem confrontado com factos mais evidentes, factos claríssimos, as pessoas não reconhecem. Não reconhecem. E eu acho que há gente que genuinamente não reconhece, não sei. Há ali uma cegueira qualquer, sim. Há quase uma necessidade de não negar aquilo em que acreditou. Certo. Acho que nem tudo é má fé. Acho que há mesmo ali falei nisso um bocado no artigo no Observador, mas é uma devoção. Sim. As pessoas ficaram. É uma fé, uma questão de fé. Entretanto, também agora lembrei-me, a propósito disto da Pfizer, a extrema-esquerda tem-se insurgido contra o grande capital e os monopólios a propósito agora desta questão no Parlamento Europeu. A extrema-esquerda alguma coisa? Ficou do lado da Big Pharma nesta matéria constantemente, mas são os mais aguerridos defensores da Big Pharma, é engraçado, não é? Engraçado. É curioso. E do Big Tech também, e tudo, não é? Tudo que seja, quanto mais capital e mais capitalista, mais a extrema-esquerda está com eles hoje. Há aqui um alinhamento muito giro, não é? Falamos no outro programa, entre os progressistas e os globalistas, é giro, isso é um assunto para outro. É um assunto para outro programa, há ali um alinhamento mesmo muito engraçado. Hoje, no entanto, se calhar ficamos por aqui, Alberto. A 15ª emissão. Só para dar um mote para essa possível discussão. É engraçado ver nos Estados Unidos a popularidade do Sr. Trump. Gosta ou não se gosta, mas há quem goste, e quem gosta normalmente vem de meios pobres e meios mais desfavorecidos e mais desprotegidos, sobretudo. E pelo outro lado temos as grandes, não são grandes, são enormíssimas empresas, absolutamente desmesuradas empresas, com a extrema-esquerda toda a apoiar tudo o que elas dizem, fazem, restringem. Sim, vamos voltar a esse tema porque é realmente muito interessante. E perceber quando é que a esquerda deixou de ser defensora dos trabalhadores, blue collar, como se diz, não é? Nos Estados Unidos. A esquerda está com os CEOs. E porquê é que o Sr. Trump é só um sintoma do problema, não é a causa de problema nenhum. Mas isso vai ficar para outro programa, porque a 15ª emissão da Lenga-Lenga do Costume acaba aqui, não sem antes lembrarmos que estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central, e que podem também seguir-nos em podcast pesquisando a Lenga-Lenga do Costume e subscrevendo em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, em todos estes sítios onde for possível colocarem comentários e gostos e por aí fora, e subscrever, façam. Nós hoje, por acaso, não referimos nenhum comentário de um nosso espectador, infelizmente o programa já vai um bocadinho longo, mas para a semana se calhar comentamos
fazemos a menção a 2 comentários de espectadores, para compensar. 2 comentários e 3 ministros com cônjuges envolvidos em trabalhadas. Se tivermos tempo, exatamente. Está o programa mais ou menos, já está o alinhamento. Se sobrar tempo, depois de falarmos dessas notícias, falaremos também dos comentários dos nossos espectadores e ouvintes. Por hoje, ficamos por aqui, Alberto. Muito obrigado. Foi um gosto. Até para a semana. Obrigado. Obrigado. The efficacy so far in Israel is coming at 97%, and that is not efficacy only against deaths or hospitalizations, but also on mild disease. So everything, all 3 measures, mild disease, hospitalizations, and deaths, are north of 97% in real-world efficacy with millions of people vaccinated. The second, and as you pointed out, likely most important of all, it is that the data are demonstrating 94% efficacy on asymptomatic. This means that 94% protection against you getting infected, even if you don't have the disease. This is extremely important, not particularly for you because you will not have the disease, but for society. Because the asymptomatic carriers, the asymptomatic patients, are the ones that they are spreading the disease mainly. So this is the first time that we were expecting to have something good in terms of preventing asymptomatic, but this is the first time that we are coming with a confirmation of a real-world evidence study of that magnitude. And of course, we never expected that high number, 94%.